Oi, pessoal. Hoje, no dia 9/7, nós faremos geografia, ok? Em geografia, na página 17, nós veremos aqui um novo conteúdo, tá bom? Nós estamos estudando sobre os bairros, né? Os tipos de paisagens também. Então, agora nós vamos ver o tema bairro, mudanças e permanências na paisagem. Observe essa sequência de imagens do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Em seguida, encontre pistas que possam explicar as transformações que ocorreram no bairro ao longo do tempo. Olha lá, pessoal. A primeira imagem nos mostra o Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, no ano de 1806, tá? Já faz bastante tempo. Aqui, depois, temos uma outra foto do mesmo lugar. Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, mas passou um pouco mais de tempo, em 1867. Depois, o mesmo local, o Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, mas em 2012. Então, nós podemos observar nas três imagens que o que permaneceu na imagem, aqui, ó, foi a própria obra mesmo, tá? O Arco da Lapa. Aqui nós podemos ver na primeira imagem que tem mais elementos naturais, né? Então, era um ambiente mais selvagem, onde tinham mais árvores, tinham mais rochas, tinham morros. Aqui, na segunda foto, nós podemos observar que já houve mais mudanças. Teve aqui mais construções de casas, né? E aí já começou a interferência na paisagem. E na última foto, nós vemos aqui que o Arco da Lapa continua no mesmo lugar, porém, em volta temos algumas árvores, mas temos, ao invés somente de casa, nós temos aqui casas, prédios, rua, circulação. Então, é uma coisa que a gente observa que já tem bastante evolução e mudança na paisagem, certo? Quais pistas ajudam a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa? Então, as pistas são observar as fotos, né, ver o que tinha antes na paisagem, depois o que foi acrescido na paisagem, o que foi tirado da paisagem. Na sua opinião, quem é o principal agente de transformação na paisagem do bairro? Nós já conversamos que o homem, o ser humano, né, ele muda a paisagem de acordo com a necessidade. Conforme a cidade foi crescendo, precisou ter mudanças na paisagem, certo? Essas transformações aconteceram em dias ou décadas. Décadas são um conjunto de 10 anos, tá? Então, assim, não aconteceu de um dia para o outro. Nós observamos aqui nas fotos, ó, que de 1806 foi para 1867 e de 1867 foi para 2012. Então, passaram muitas décadas, né? A menina está falando assim: no bairro onde eu moro, estão construindo um prédio residencial. Antes havia uma casa com um grande quintal. Observe se no bairro onde você mora ou estuda há alguma obra em construção, reforma, demolição. Depois conte para os colegas da turma. Pessoal, onde eu morava aqui, onde eu moro, antes, era só mata, tá bom? Era uma mata, e aí, tanto que quando construíram aqui, tiveram árvores que não puderam ser derrubadas, né? Teve que dar um jeito de replantar em outro lugar, ou fazer a construção em volta, porque tem árvores que elas são protegidas, né? E aí não pode ser derrubada. Elas são patrimônios, né? Elas fazem parte do acervo da Mata Atlântica, né? Tem poucas árvores que não podem ser derrubadas, tipo o pau-brasil, que tem pouquíssimas, tá bom? Dentre outras também.
Então, aqui, para ser construído os prédios, foram desmatados o espaço, tá certo? Os seres humanos transformam as paisagens por meio do seu trabalho, para atender às próprias necessidades. Essas mudanças podem acontecer em períodos curtos de dias, ou durar meses, ou até mesmo anos. Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens. Também tem uma paisagem que exige muitos anos de construção. Quem já andou de metrô, né? O metrô, ele é totalmente modificado a paisagem, né? Era no subsolo, debaixo do solo, e aí tinha terra, pedras, enfim. E aí foi cavado, foi colocado concreto, foi colocado trilho, foi colocado a escada rolante, então mudou totalmente a paisagem. Então, pessoal, a transformação das paisagens e na ação da natureza. Então, nós vimos o quê? Que o homem, ele modifica a paisagem, mas também tem outro fator que modifica a paisagem, que é a ação da natureza. Então, na ação da natureza, não é uma coisa que acontece tão rápido quanto a interferência do ser humano na paisagem. Por quê? Nós vamos ver agora, tá bom? Então, a ação dos elementos naturais, como o sol, o vento, a água, da chuva, dos rios, dos mares, também transformam as paisagens. Veja a paisagem da praia de Jericoacoara, no Ceará. Com o passar dos anos, a rocha foi se transformando com a ação da própria natureza. Então, vamos ver aqui a imagem primeiro. Essa imagem mostra pra gente aqui, ó. Tem uma rocha, certo? Nessa rocha tem um buraco aqui no meio. E depois tem vários outros pedaços de rocha aqui também contornando essa grande rocha. Vocês acham que essa rocha foi sempre assim? Teve a interferência de mudar a paisagem. E não foi do homem, foi dos elementos da natureza. Então, aqui, ó. Na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada? Foi o sol? Você acha que o sol? Se o sol bate na pedra, tem alguma interferência na rocha? Tá. A água da chuva, teve alguma interferência aqui? Vocês acham? A água da chuva caiu, mas para interferir aqui na água da chuva, ela teria que passar muitos anos e centenas de anos. O vento. Pessoal, o vento, ele interferiu sim nessa paisagem, tá? Porque foi junto com a água do mar também. A água do mar batia aqui, tá? Vamos imaginar a água do mar batendo constantemente aqui na pedra. Aí a pedra que foi molhada, ela vai se sedimentando, ela vai se desfazendo. O vento leva os grãozinhos da pedra. Então, isso repetido por diversas vezes, vai tendo alteração. Começou com um buraco bem pequenininho e depois foi aumentando. Isso não foi da noite para o dia, tá? Durou centenas e centenas de anos, tá bom? Então, aqui nós vamos pôr o X no vento e na água do mar, tá bom? Lápis na mão. Geralmente, nas grandes cidades, as paisagens dos bairros estão em constante processo de transformação. Observe as fotografias, em seguida relacione as legendas às paisagens correspondentes. Por exemplo, A é a Mansão Matarazzo, que foi construída em 1896 na Avenida Paulista, em São Paulo. B, demolição da Avenida Matarazzo em 1996. C,
limpeza da demolição e fundação do terreno em 2012. D, construção do shopping e da Torre Matarazzo em 2013. E a obra foi concluída, Shopping e Torre Matarazzo em 2017. Então, vamos entender o que está falando aqui. Aqui estou mostrando várias imagens, tá? Para a gente entender a linha do tempo. Antes tinha uma mansão no terreno. Essa mansão foi demolida. Depois teve a limpeza do terreno. Depois teve o início da construção do shopping, depois o fim da construção do shopping, tá bom? É o que significam essas letras aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar a mansão inteirinha lá. A mansão inteirinha é aqui. Então, aqui nós colocamos A, tá bom? Nesta figura aqui. A B, nós vamos ver a mansão sendo demolida. Olha aqui, a mansão sendo demolida, está sendo destruída. Então, aqui é B, tá bom? Depois, nós vamos ver o terreno onde era a mansão sendo limpo, tirado toda a sujeira da demolição. Essa aqui. Então, a C aqui, tá bom? Depois, a construção. Vamos procurar aqui uma imagem onde esteja construindo. Aqui achamos. Então, a construção é aqui. A D. D é na construção. E por último, a gente vai procurar o shopping pronto, construído no mesmo terreno onde antes era a mansão. Aqui, letra E, ok, pessoal? Então, são essas as etapas de transformação do bairro, porque foi uma transformação. Antes tinha essa mansão aqui, e depois mudou, teve a limpeza, teve a demolição, a limpeza, a construção, e aí mudou a paisagem aqui com o shopping, tá? Aqui agora, nós vamos para a última página, 21, tá bom? Então, aqui, ó, 2. Leia o trecho do poema Memória de Roseana Murray. Há pouco tempo havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói, tá? Aqui está escrito que foi a Roseana Murray que escreveu Paisagens de Belo Horizonte. Aqui foi escrito em 2012. Então, o que ela quis dizer que é assim, ó, na primeira figura aqui, tinha uma casa, não tem mais. Aí tinha uma casa, e aí depois tinha uma quitanda, que é uma venda, uma vendinha, e uma farmácia, não tem mais. E aí está dizendo que esse movimento constante da cidade, do bairro, de mudança da paisagem, né? De vez em quando nós observamos que abre uma padaria e tem uma construção, constrói um prédio, ou constrói uma casa. Então, essas são as mudanças da paisagem modificadas pelo ser humano, tá bom? Então, é essa daqui. Escreva o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema. Pessoal, vamos lá, então. Escreva o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema. Os elementos que aparecem aí, ó, a paisagem no poema, são a casa, a farmácia e a quitanda. Então, nós vamos escrever aqui, tá bom? Vou colocar aqui para vocês copiarem a escrita, tá bom? Então, eu vou agora voltar aqui e vou colocar para aparecer a escrita para vocês. Vamos lá. Aqui. Então, a perguntinha ficou aqui. Quais elementos aparecem? Nós vamos escrever aqui na A. Então, vamos lá. Casa, farmácia e quitanda. Começamos com a letra maiúscula, casa, farmácia
e quitanda. Bom, essa daqui é a resposta da letrinha A, tá, pessoal? Essa é da A. Na B, tá escrito assim. De acordo com os elementos que você citou, são, ó, esses elementos, casa, farmácia e quitanda, eles são naturais, criados pela natureza, ou eles são culturais construídos pelo ser humano. Então, eles são construídos pelo ser humano, né? Então, nós vamos fazer o X no segundo quadradinho, tá, pessoal? Então, aqui nós vamos fazer o X no segundo quadradinho. Temos o primeiro quadradinho, não é, tá? É no segundo quadradinho. Faremos o X aqui, no segundo quadradinho. Na C, de acordo com o texto, é possível afirmar, é correto afirmar que o poema, peraí um minutinho, volta aqui, que o poema retrata uma paisagem transformada pelo trabalho humano ou o poema retrata uma cidade destruída pela ação da natureza? Pessoal, então, aqui, né, na C. Aqui nós temos a C, que tem 2 quadradinhos. E aí, nós vamos pegar aqui. O primeiro quadradinho está dizendo que foi pela ação do homem, que teve as mudanças na natureza, na paisagem. E o segundo quadradinho está falando que foi pela ação da destruição da natureza. A casa, a farmácia, a quitanda, que mudaram, e aí teve outras coisas que foram colocadas no lugar, foi a ação do ser humano. Então, quando é a ação do ser humano, a gente coloca o primeiro quadradinho, tá bom? Então, é isso daí. Aqui, nessa parte de geografia, são essas as páginas que nós trabalhamos, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode falar com a Pro. Boa atividade para vocês e até a próxima aula.